Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula com as explicações iniciais para a montagem de uma peça processual. Aqui você vai aprender a base da montagem de uma peça. Vai aprender uma técnica que vai te ajudar a identificar a estrutura de qualquer peça inicial. É uma técnica muito incrível que vai te ajudar nessa jornada de preparação, tá certo? Mas eu sei que você aí desse lado deve estar super preocupado, pensando assim, Marcílio do céu, eu nunca fiz uma peça. Ou até você já fez e não sabe como fazer para o exame de ordem, né? Mas fique tranquilo. Na verdade, a preparação para o exame de ordem não tem diferença quando o aluno já fez ou não fez uma peça. O fato de você já ter uma experiência ou não fazendo peça na prática, no estágio, etc., não tem influência sobre o nosso processo de preparação. Na verdade, quem já fez peça vai ver que aqui é muito diferente. Nós vamos jogar o jogo da FGV. Nós vamos jogar o jogo da sua banca. Vamos aprender a fazer uma peça para tirar 5, pontuação máxima na peça. Para isso, eu vou trazer algumas explicações aqui para você, abordando a nossa técnica 4x4, que é uma técnica sensacional, serve para qualquer peça inicial. A gente vai ver aqui como você vai estruturar essa peça a partir dessa técnica. Vamos ver algumas noções básicas de processo civil, tá? Noções que servirão, claro, para qualquer peça também, porque processo civil tem a ver com o que você está fazendo, com a parte prática. Vamos aprender ainda como utilizar o rascunho e elaborar a sua peça definitiva. E já vamos iniciar aqui a utilização do seu vademecum, já fazendo algumas marcações. Essa aula é muito importante, então eu recomendo que, se possível, você assista até mais de uma vez, ou pelo menos complemente com a leitura da apostila. Em alguns momentos eu vou aqui projetar a apostila também, tá certo? E aí, para começar, o que é essa técnica 4x4, Marcílio? Que danada é isso? O que tu tá falando? Bem, eu tenho aí mais de 10 anos ensinando e preparando para o exame de ordem, preparando para concurso público, e eu entendo muito bem de banca, de avaliação, inclusive já fui também avaliador. A FGV tem uma forma de avaliar as peças que são elaboradas. E a forma de avaliar leva em consideração alguns critérios. Partindo da análise dos exames aplicados pela FGV desde o seu começo até hoje, a gente percebe que os critérios avaliados são sempre os mesmos. São 4 critérios e cada critério se divide em mais 4. Então, o que eu estou apresentando aqui para você não é algo que eu criei da minha cabeça, algo que é um método somente meu e eu vi ali um negócio diferentão. Não. O que eu estou apresentando para você é como a FGV avalia uma prova. E a partir disso, você consegue utilizar o seu rascunho, identificando esses 4 elementos, traduzindo o que você vai precisar colocar na peça para pontuar e vai passar para a peça. Então, é um jogo com base nas regras da FGV. Você vai aprender a identificar o que a FGV quer de você para colocar na peça. Por isso eu digo que a técnica 4x4 é uma técnica de estruturação rápida de uma peça no rascunho com base em 4 coisas que toda peça possui. Veja, eu quero que você preste atenção nisso que eu disse agora. Técnica de estruturação rápida de uma peça no rascunho. Então, o que eu vou te ensinar a fazer aqui não é agora a peça em si. O que eu vou te ensinar a fazer aqui é identificar o que a sua peça precisa ter. Ou seja, você vai colocar no rascunho alguns elementos básicos. É um quadradinho. E cada peça tem um quadradinho desse. Deixa eu te dar uma dica super importante. Depois eu vou até mostrar isso com imagens. Vale a pena você comprar ficha de papelaria. Vai numa papelaria qualquer, compra uma fichinha de papelaria, tamanho retangular, assim. E você vai fazer esse fichamento, você já ouviu falar, esse fichamento você vai fazer numa fichinha de papelaria para cada uma das peças. Então a gente vai estudar, por exemplo, o mandado de segurança individual. Você vai fazer uma fichinha de papelaria do mandado de segurança individual. A gente vai estudar mandado de injunção. Você vai fazer uma fichinha de papelaria do mandado de injunção. De sorte que lá no final, quando você terminar de ver o curso, você vai ter
uma ficha de papelaria para cada peça e vai poder até colar na parede para fazer uma revisão rápida perto da prova, tá? Certo, Marcílio, mas como que funciona esse esquema, né? Toda peça possui, então, 4 coisas que são objeto de avaliação pela FGV, tá? A FGV pontua essas 4 coisas. Que coisas são essas? Preâmbulo, corpo, pedido e fechamento. PCPF, coloca aí na tua cabeça já para memorizar caso você queira, ó. PCPF. Preâmbulo, corpo, pedido e fechamento. O que significa? Nós vamos trabalhar cada um desses aqui, tá? O preâmbulo é uma parte inicial de introdução em que você coloca as informações básicas do processo. Então, qual a competência? Endereçamento. Quem são as partes? Legitimidade. Advogado. Nome da peça. A parte introdutória. Normalmente é uma página ali o preâmbulo, tá? Depois vem o corpo da peça. Olha aí, o C, corpo. Que é onde você vai desenvolver a peça. Tem a parte das preliminares. Tem os fatos. Tem o mérito da peça. E a depender da peça, tem um pedido ali de tutela provisória em que você explica o que é a tutela provisória. Olha que legal, é o corpo. Desenvolveu a peça? Você vai fazer os pedidos. É o P aí, ó. Você vai formular pedidos. Então tem lá o pedido de tutela antecipada, o pedido de mérito, que é o julgamento pela procedência. Tem o pedido de intimação, de citação, condenação em custas, honorários. E por fim tem o fechamento da peça, onde você vai colocar ali a sua opção pela audiência de conciliação, mediação, valor da causa, vai protestar por provas e vai colocar ali, né, o fechamento, que é pede deferimento, local, data, né, e tal. Então toda peça tem esses 4 elementos: preâmbulo, corpo, pedido e fechamento. O que você aí desse lado vai fazer? Você vai pegar o seu rascunho rapidamente e vai colocar o que precisa conter em cada um. Cada elemento desse tem 4 coisas, 4 tópicos que a FGV avalia. Então, o preâmbulo tem 4 coisas, o corpo tem 4 coisas, pedido tem 4 coisas e o fechamento tem 4 coisas. Por isso, o nome da técnica é 4x4, porque nós temos 4 elementos básicos que se dividem em mais 4. Ai, Marcílio, parece muita informação. Parece. Mas você vai repetir tanto aqui comigo que você vai memorizar. Utilizando, para tanto, uma fichinha de papelaria que está lá na tua apostila, que é desse jeito, ó. Esses são os pontos avaliados pela FGV, tá certo? E eu quero que você tenha essa estrutura de base para cada peça processual. Você vai preencher isso aqui para cada peça processual comigo. Então, a gente vai estudar mandado de segurança, você vai fazer uma fichinha com isso aqui. Você vai estudar comigo mandado de junção? Você vai fazer uma fichinha disso aqui comigo, tá? Com tudo o que o mandado de segurança precisa, com tudo o que o mandado de junção precisa, com tudo o que a ação popular precisa, de forma que perto da prova você vai ter todas as fichas preenchidas. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. São 4 partes. Então, no início eu coloco, só para você preencher, o nome da peça, né? Então você vai preencher lá, sei lá, mandado de segurança. Cabimento, né, basicamente o artigo de cabimento, a lei que justifica, e palavras-chave que o enunciado normalmente trabalha. Por exemplo, no mandado de segurança, uma palavra-chave é direito líquido e certo. Então isso vai estar na introdução, vai estar no iniciozinho da sua fichinha de papelaria, tá? Ressaltando que isso está na apostila também. E aí tem as 4 partes. Preâmbulo, que é aquela introdução que eu falei, o corpo, que é o desenvolvimento, os pedidos, são os requerimentos, e o fechamento da peça. Em cada parte, você tem que lembrar de mais 4 partes. Então, ó, lá no preâmbulo, o que você encontra? Você tem o endereçamento da peça. Vai ter lá, né, a quem você está dirigindo a peça. Você tem a legitimidade, quem é autor e quem é o réu do enunciado. Lembrar do advogado, que tem que ter indicado no preâmbulo. E a nomenclatura da peça. Qual é o nome da peça? Né? Lembrando que a nomenclatura tem que estar certa para que sua peça seja corrigida. No corpo, as preliminares, preliminar, né, de cabimento, preliminar de justiça gratuita, competência, os fatos, o mérito e a tutela provisória explicando que ela deve ser deferida.
Depois você formula os pedidos. Aí lá você vai requerer o que você quer na tutela provisória, o que você quer no mérito, vai pedir as citações e intimações e as custas e honorários, sendo possível ainda formular algum pedido de preliminar. No fechamento, você protesta por provas, faz a opção pela audiência ou explica o não cabimento, coloca o valor da causa e fecha com deferimento local, data, advogado, OAB, sem identificação, tá? Então, toda peça tem isso aqui. Toda peça. O que a gente encontra são variações. Então, por exemplo, no mandado de segurança, a gente vai preencher que não tem pedido de condenação em honorários, tá? Mas é um elemento da peça. Então, toda peça vai ter um quadradinho. Toda peça. Por isso que lá na apostila, olha aqui, ó, projetando a apostila para você, tem isso aqui para você preencher, tá? Então, esse é o roteiro básico que a gente vai utilizar para cada peça. E nesse primeiro capítulo da apostila, que é um capítulo bem completo, você vai ver que tem a explicação de cada um. Então, eu destrincho cada um. Vamos ter um tópico só para explicar o preâmbulo, um tópico só para explicar endereçamento, um tópico só para explicar, né, a legitimidade, como fazer isso. Tem figuras explicando como fazer o fichamento. Exemplo, olha o exemplo de alguém que já fez e tirou uma nota boa, tá? Então, assim, tudo muito completo para você na apostila. O objetivo é que você consiga complementar verdadeiramente as aulas com, de fato, o que você precisa lá na apostila. Bem, vamos começar então. A gente vai analisar cada um desses aspectos que eu apresentei aqui, da técnica 4x4, lembrando da regrinha básica, né, para memorização, que você pode usar, que é o PCPF. Preâmbulo, corpo, pedido e fechamento, começando aqui com o preâmbulo. E aqui, é claro, eu vou fazer comentários gerais. Depois a gente vai partir para cada uma das peças. Teremos uma aula de ação pelo rito comum, teremos uma aula sobre mandado de segurança, e aí nós trabalharemos as especificidades dessas peças. Agora eu vou comentar sobre um aspecto geral, o preâmbulo das peças processuais em direito constitucional. Tudo bem? Vamos lá. Bem, lá no preâmbulo, o que você encontra é uma parte introdutória de apresentação da peça que possui 4 partes. Então, lá no preâmbulo, o que nós temos? Endereçamento, legitimidade, o advogado e a nomenclatura da ação, tá? O seu preâmbulo é isso aqui, e isso aqui normalmente, veja, não é necessariamente, é normalmente. Normalmente isso aqui corresponde a uma página, tá? Uma página. Você vai escrever uma página e vai dar isso aqui. Já pontuando, tá? Cada um desses elementos acaba pontuando no espelho definitivo. Então você tem endereçamento, legitimidade, lembrar de colocar o advogado e nomenclatura da ação. Já vou mostrar como fica o texto. Vamos de um por um aqui comentar. A primeira coisa, então, é o endereçamento. Você vai ter que endereçar a sua petição para algum juízo. No direito constitucional, nós não trabalhamos com todas as justiças. Então, por exemplo, não tem justiça do trabalho, não tem justiça eleitoral, não tem justiça militar. O que a gente trabalha, como regra, é com essa estrutura aqui. Ou vai para a justiça estadual, ou vai para a justiça federal, ou vai para o Tribunal Superior, STF ou STJ, tá? Então, o que nós temos? Lá no Supremo Tribunal Federal e no STJ, nós temos a figura do ministro, tá? Então, você vai fazer um endereçamento ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Nos tribunais TRF e TJ, o que a gente tem é a figura do desembargador, tá? Então, você vai endereçar a sua peça, se for para o tribunal, ao desembargador presidente do respectivo tribunal. A gente vai trabalhar isso. E se for no primeiro grau, a figura que você tem é a do juiz. Quem atua no primeiro grau é o juiz, sendo um juiz, né, estadual ou juiz federal, tá? Bem, você na elaboração de peça processual vai ter que, neste contexto, identificar qual é o juízo competente. A gente vai trabalhar isso aqui, tá? Basicamente, o que você tem é uma pesquisa progressiva, tá? O que você vai fazer em cada peça para identificar o endereçamento? Você vai fazer esse roteiro aqui, ó. Você vai consultar os dispositivos que estão nesse esquema. Consulta o artigo 102,
para ver se a competência é do STF. Se a competência for do STF, você vai direcionar ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Se você consultar o 102 e não for o caso, você vai consultar o artigo 105 da Constituição Federal para ver se é o STJ. 105, inciso 1, tá? 102, inciso 1, 105, inciso 1, que é a competência originária. Se tiver no 102, aí a competência vai ser originária do STJ, você vai endereçar ao ministro-presidente do STJ, tá? Se não for STF e não for STJ, você vai consultar o artigo 108 da Constituição Federal, que trata da competência originária de TRF, inciso 1, tá? Se for TRF, você vai endereçar ao desembargador presidente do Tribunal Regional Federal, tá certo? Então, veja que é progressiva. Consulta STF se não for STJ. Consulta STJ se não for TRF. Consulta TRF. Se não for, você vai consultar o 109 da Constituição, que tem a competência da Justiça Federal de primeiro grau. Se for Justiça Federal de primeiro grau, então você direciona ao juiz federal da seção judiciária. Se não for nenhum desses, inclusive já recomendo até que você marque o caput desses incisos, pode marcar o caput, tá? Pega aí o seu lápis de cor, marca o caput do 102, do 105, do 108 e do 109. Se não for nenhum desses, aí você vai verificar se é o caso da competência do Tribunal de Justiça, que normalmente é endereçamento ali ao TJ, né, desembargador presidente do TJ, no caso de governador, prefeito ou secretário, quando o enunciado indica. Se o enunciado não indicar, aí sim, juiz estadual de primeiro grau. Ah, Marcílio, como eu escrevo? Como é que eu coloco? Tem lá na apostila cada endereçamento que você precisa saber. Então, lá na apostila, vou até projetar aqui para que você possa visualizar, tem o endereçamento de cada um, inclusive com essa explicação que eu coloquei agora para você. Então, lá tem as instâncias que a gente utiliza e o que fazer. Então, vai ter lá, né? Por exemplo, se for juiz estadual de primeiro grau, você vai transcrever isso aqui, ao juízo da 3 pontinhos, vara civil, fazenda pública única da comarca de 3 pontinhos, estado de 3 pontinhos. Só preenche os 3 pontinhos se o enunciado der a informação. Então, ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça de 3 pontinhos, se for o Tribunal de Justiça. Ao juízo da 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária de 3 pontinhos. Então, ali você vai fazer, né, a cópia mesmo do que está na apostila. É realmente transcrever até memorizar. Marcílio, tem ação para o STF? Claro que tem. Às vezes, a prova da OAB cobra ADI no Supremo. Então, você vai colocar ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Iremos ver isso em momento apropriado. Aqui eu só estou fazendo uma explanação geral, para que você veja o endereçamento. Segundo ponto a identificar lá no seu rascunho, que pontua, é a legitimidade. A legitimidade serve para você identificar quem é autor e quem é réu, quem é impetrante e quem é impetrado. Então, na legitimidade, você vai ter as partes. Também gera pontuação na hora da prova. E aí você vai ter que fazer a qualificação das partes, tá? Lá no âmbito da apostila eu também ensino. Então, se é pessoa física, nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, endereço físico e endereço eletrônico. Se é pessoa jurídica, razão social, CNPJ, sede, endereço eletrônico, tá? Sem colocar informações que não forem dadas pelo enunciado. Você só pode dar informação que estiver lá no enunciado, né? Então aqui, coloquei, por exemplo, uma resposta dada por uma aluna que obteve pontuação máxima. E ela coloca aqui, né, a qualificação bem direitinho para você ter como exemplo. Lembrando que também tem isso lá no modelo de peça. E eu coloco aqui também para que você visualize como exemplo sempre em cinza. Então, nome, tal, tem todas as informações. Além das partes, autor e réu, né? O autor estará identificado no começo, fulano de tal. Tem que ter o advogado. Então, sempre que você vai colocar nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, residente domiciliado na endereço eletrônico na por meio de seu advogado que abaixo subscreve, procuração anexa, com endereço profissional a 3 pontinhos e endereço eletrônico 3 pontinhos. Aí você coloca lá o artigo 287 do CPC, onde recebe intimações que o caso requer,
vem com fundamento no artigo tal, que é o artigo da peça, propor a ação. Nomenclatura da ação deve estar correta, né? Aqui no exemplo eu coloquei a ação pelo rito comum, em face de, e aí você coloca o réu fazendo a qualificação dele. Aí, Marcílio, no enunciado não tem dado, não tem nacionalidade, não tem profissão. Então você vai colocar a palavra nacionalidade, a palavra profissão, a palavra RG, tá? Nunca invente fatos, porque a invenção de um fato ou de um dado pode gerar a identificação da peça e você pode ser reprovado. Então, a legitimidade com o advogado e com a nomenclatura, isso aqui fecha o preâmbulo e te dá uma pontuação. A gente vai repetir isso em cada peça processual que formos estudar. Depois, nós encontramos o corpo da peça. O corpo da peça é a parte de desenvolvimento da peça. Então, você vai desenvolver a peça. E essa, meus amigos, eu reputo ser a parte mais difícil, porque ela não é uma parte de pura memorização. O preâmbulo é pura memorização, porque você vai memorizar a estrutura e acabou. Vai mudar um detalhe ou outro. Mas aqui não. No desenvolvimento da peça, você vai ter que escrever com suas palavras o que você está pleiteando. Então, essa é uma parte que exige muita prática redacional. Escrever, 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 escrever. Quanto mais você puder fazer de peças, melhor. Quanto mais você escrever, melhor. Porque você vai treinar a sua forma de redação. Aqui você vai ter tópicos na sua peça. Então vai ter um tópico para preliminares, em que você vai falar sobre cabimento, legitimidade, competência, etc. Um tópico para os fatos, onde você vai parafrasear o enunciado. Um tópico para o mérito, né, trazendo ali o direito. E um tópico para explicar se é o caso de tutela provisória. Então, é uma parte de escrita pura, é uma parte de desenvolvimento puro. Não precisa, é importante que se diga isso, né, enrolar. Não precisa encher linguiça, tá? Isso não pontua. Então, falar latim, falar difícil, né, trazer ali o nome de um autor, nada disso ajuda. É linguagem simples e objetiva, enfrentando o que está lá no enunciado. Vou dar alguns exemplos. Disso aqui, a primeira coisa que a gente tem são as preliminares. O que são preliminares? Preliminares são questões jurídicas que antecedem a análise do que você está pedindo, do mérito. Então, são coisas que são coisas jurídicas, que são de natureza prejudicial, são questões que precisam ser analisadas antes de qualquer coisa. Então, nós temos, por exemplo, o cabimento da peça. Você vai, antes de dizer que a pessoa tem direito, por exemplo, a uma indenização, você tem que explicar que a ação é cabível. Antes de dizer, por exemplo, que a pessoa tem direito a um medicamento, você tem que explicar que aquela ação é cabível. Então você começa, por exemplo, com o tópico preliminares e abre um subtópico do cabimento. Talvez você pense, Marcílio, como é que eu escrevo o tópico do cabimento? Sempre com frases diretas e objetivas. Então, no cabimento, comece. A presente ação é cabível. E explique o porquê. Então você pode utilizar essa frase padrão. A presente ação é cabível uma vez que... Tananã, tananã, tananã. Mesma coisa para legitimidade. É outra preliminar possível. As partes são legítimas uma vez que... Escreve. O autor é parte legítima por conta disso. O réu é parte legítima por conta daquilo. Mesma coisa na competência. Você pode dizer, o presente juízo é competente por conta disso, 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 com base no artigo tal. A menção do artigo é importante também, tá? Você não precisa mencionar jurisprudência, né, de ementa, não precisa mencionar ali um julgado específico, mas a súmula, o artigo de lei, isso sim é importante. Então, cabimento, legitimidade, competência, tempestividade, justiça gratuita e tramitação preferencial são exemplos de preliminares que podem aparecer na sua peça e que a FGV já cobrou em outros exames. Sempre começando aí com essa frase, apresente peça cabível, as partes são legítimas, tá, pessoal? Tentando traduzir o que você está pensando de uma forma muito objetiva. Eu digo que para cada preliminar dessa, basta utilizar cerca de 3 a 4 linhas. Não precisa mais do que isso. Bem, depois você vai trazer os fatos, em que você vai parafrasear o enunciado. Nos fatos, você não pode inventar nada. Então, o tópico dos fatos serve para você trazer alguns elementos que estão no enunciado com as suas palavras. Não gaste muito tempo aqui. Como regra, a FGV não pontua autofatos,
tá? Às vezes nem dá pontuação para os fatos, mas a peça tem que ter a parte dos fatos. Então lá nos fatos, gaste cerca de 5 linhas no máximo para parafrasear aquilo que já está no enunciado. O mérito é uma das partes mais importantes e é onde a gente tem a maior pontuação da prova. Eu digo que da peça como um todo, nós temos aí cerca de 2 pontos para o mérito, tá? Então, de 5, 2 pontos para o mérito, que é super importante. Então, qual é a minha dica? Lá no tópico do mérito, topificar com base nos seus argumentos. Então, se você encontrou o artigo 6º da Constituição que fala do direito à saúde, coloca um tópico para o direito à saúde, explica e menciona um artigo. Se você encontrou dignidade da pessoa humana, coloca o artigo 1º, dignidade da pessoa humana, e explica o artigo. Tá? Então, tente colocar o maior número de fundamentos no mérito da peça, utilizando aí Constituição, legislação, súmulas e teses. Depois do mérito, você também poderá abrir um tópico de tutela provisória. É importante que se diga que nem toda peça tem tutela provisória. Então, por exemplo, mandado de junção, como regra, não tem lá tutela provisória, né? Mas, eu digo sempre que o mais não tem problema. Então, se você tiver dúvida em se cabe ou não tutela provisória, faça o requerimento, tá? Aqui, no corpo da peça, a tutela provisória servirá para você dizer que essa tutela é cabível. Então, você vai abrir um tópico para explicar que a tutela provisória é cabível com base no Código de Processo Civil ou com base na lei específica do remédio constitucional, a gente vai estudar, e vai demonstrar o preenchimento dos seus requisitos. Então, por exemplo, lá no CPC, a tutela provisória que é requerida normalmente é a tutela provisória de urgência, em que você demonstra a probabilidade do direito, né, e o perigo de dano. Então, abre um tópico para demonstrar isso. Você vai dizer, olha, o perigo de dano está presente por conta disso, né, a probabilidade do direito está presente por conta disso. E lá na apostila, eu também coloco o exemplo disso para que você possa visualizar. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, tem um tópico do direito. Você vai ver aqui, ó, no tópico do direito, abrindo, do direito à saúde, explicando, né, com a aluna que tirou uma nota máxima no exame de ordem. E aí, tutela provisória também tem. Olha aqui, ó. Nesse caso foi uma liminar, porque tinha previsão específica em lei, na Lei de Ação Popular, e aí ela abre um tópico para probabilidade do direito. Então, fala lá, probabilidade do direito, perigo de dano, explica direitinho o requisito daquela medida que está sendo requerida dentro da tutela provisória. Então, neste tópico do corpo, você vai desenvolver, você vai escrever, você vai discorrer, para que você chegue aos pedidos. E aí você vai abrir um tópico de pedidos. Ante o exposto, requer a vossa excelência. E aí você vai numerar os pedidos. Letra A, letra B, letra C, letra D e assim por diante. Quais são os pedidos que a FGV pontua? Olha aí. Tutela de urgência é o primeiro pedido. Ai, Marcílio, mas eu já falei da tutela provisória antes. Aí eu vou falar aqui de novo? Sim. Antes você explicou o cabimento da tutela provisória e os seus requisitos. Agora você vai requerer. O que você quer na tutela provisória? É o medicamento? É a vaga no UTI? Né? O que você está querendo? É uma vaga na escola pública? Então faz o requerimento de tutela de urgência. Vai depois abrir uma letra para o mérito, em que você vai formular o pedido de procedência e vai requerer especificamente aquilo que é a sua pretensão. A FGV também pontua bem isso. Depois você vai formular pedido de citação e intimação. Então a citação da parte ré, a intimação do Ministério Público, se for o caso. E a depender do remédio constitucional que a gente vai estudar, tem intimações que são específicas, tá? Custas e honorários. Se for cabível, pede a condenação do réu em custas e honorários. Na ação pelo rito comum, por exemplo, tem esse pedido. Fez todos os pedidos, parte então para o fechamento, que é a última partezinha ali da peça, em que você vai fazer ali alguns textos que são textos padronizados. Texto, por exemplo, para protesto por provas. Então, normalmente o que se cobra é o protesto genérico por provas. Então, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas. Audiência, o CPC hoje exige a opção pela audiência. Então, você vai optar pela audiência de conciliação e mediação. Como regra, em direito constitucional, a gente opta pela não realização porque não é cabível, já que, como regra, a gente litiga contra o poder público. Valor da causa. Então, dá-se à causa o valor de 3 pontinhos se o enunciado não indicar o valor da causa. E, por fim, deferimento local, data e assinatura, utilizando exatamente essas palavras, porque você não pode se identificar. Então, não pode assinar com a sua assinatura. Tem que escrever a palavra assinatura. Não pode colocar a data do dia da prova.
tem que escrever a palavra data. Não pode colocar o local da realização da sua prova. Tem que escrever a palavra local, tá? Então é algo realmente aí padronizado, né? Não foge muito, tá no modelinho bem direitinho do que a gente vai trabalhar e tem vários exemplos de pedidos. Eu transcrevo, né, o exemplo da aluna aqui que conseguiu nota máxima, uma ex-aluna minha, peguei lá os exemplos. Então tem exemplo aqui, por exemplo, do final. Será sempre assim, né? Termos em que pede e aguarda deferimento, local e data, advogado AB 3 pontinhos. Sem inventar nenhum fato, sem inventar nada novo, inclusive com exemplo de alguém que já fez. Tudo bem, meu povo? Essa primeira aula serviu para trazer um panorama do que a FGV cobra. No próximo encontro, a gente vai iniciar a análise individual das peças, analisando a ação pelo rito comum, analisando depois o mandato de segurança e agora sim, né, de forma mais concreta com a estrutura da peça em si. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida conte comigo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!